5 ao 13, Evangelho de Mateus, capítulo 8, 5 ao 13. Eu quero compartilhar essa mensagem, encerrando hoje a semana do sobrenatural, e queria que você entendesse alguns princípios para que Deus derrame a bênção sobre nós. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai; ao outro: vem, e ele vem; e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Um texto bastante conhecido, bastante lido, bastante interpretado, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada instante, a cada momento. E sobre a semana que nós passamos, eu vi que muitas pessoas vieram realmente atrás de um sobrenatural, que é aquilo que está acima do natural, algo que passa da expectativa ou da ação natural. E eles buscaram. Eu percebi que nesse texto, duas coisas é fruto do milagre: a vontade de Deus e a fé. Fala ao seu irmão: vontade de Deus e fé é igual ao milagre. Quando a fé encaixa com a vontade de Deus, então há um milagre. Aí você fala: nossa, então o meu não aconteceu porque não está na vontade de Deus. Depende muito do que você está buscando, depende muito do que você está apresentando. A vontade de Deus sempre será soberana. A vontade de Deus vai me fazer calar porque ela é soberana. Eu não vou conseguir e nem posso contestar a vontade dele. Eu posso orar, mas Deus vai cumprir a vontade. E sobre outras coisas, Deus sempre quer usar a nossa fé. E acredite, eu sempre falo, fé não é emoção, fé não é você chorar, fé não é religiosidade, fé é uma certeza. Ela muitas vezes é até inerente à religião, porque é algo que você acredita com tanta certeza que se torna realidade na nossa vida. Mas algo que eu quero compartilhar hoje são duas coisas que chamam muito a nossa atenção nesse texto. Primeiro, a fé do centurião é algo muito especial. Reconhecer a autoridade foi fundamental. E uma das coisas que hoje tem escapado entre os nossos dedos é essa questão de autoridade. Sabe, no passado, quando eu falo passado, não é um passado tão longe, um passado recente. Nós fomos criados a obedecer os nossos pais. Amém ou não? Amém. Nós somos criados da bênção. Quem ainda dá bênção para o pai? Que tem, né? Bênção, bênção. Eu só tenho minha mãe. Mas meu pai, sempre que eu falava por telefone, bênção, pai, já era o que? Natural. Isso é um reconhecimento de autoridade. E muito vão perdendo as suas bênçãos sem entender alguns detalhes, alguns princípios. Por isso que muitas vezes a pessoa desespera: mas eu estou na igreja, eu fui, eu fiz a campanha, eu levantei as mãos, levantei a carteira, ajoelhei e não vi o resultado. Mas será que você está cumprindo alguns princípios?
Vamos entender um pouco sobre a autoridade lá em Romanos, capítulo 13, verso 1 ao 7. Eu quero que você entenda, mas de uma forma bem clara para a sua vida. Romanos, capítulo 13, verso 1 até o 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Olha que sério. E os que resistem trarão sobre si o mesmo que? Ordenação. Verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém? Então é muito sério o mundo espiritual. É muito sério você entender sobre autoridade, sobre hierarquia. Sabe, a Bíblia diz que o anjo apareceu diante de Satanás e falou que o Senhor te repreenda. Ele até entendia uma autoridade. Esse centurião teve um reconhecimento que mexeu com Jesus, ao ponto de Jesus exortar aos discípulos e a todos que estavam ali, porque era a fé que mexe o coração de Deus, e entender a sua posição de servo, e entender a superioridade de alguém que está acima de você, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então ele veio para que eu pudesse entender que Ele é Senhor de todas as coisas, e eu que sou o quê? Servo. E eu tenho que parar dessa briga. Deus, você tem que me dar. Deus, você não me abençoou, você não faz. O que eu fiz de errado? O que eu não fiz? Irmão, submeta à vontade de Deus, e Deus vai trazer o milagre sobre você. Honre a quem está ministrando sobre você. Honre as autoridades. Honre seu pai, honre seu professor, honre seu patrão, honre as pessoas que estão acima de você. Nenhum pastor, nenhum presbítero chegou aqui por acaso, porque ele foi engraçadinho, por isso, por aquilo. Irmãos, talvez você olhe e pareça ser muito fácil. Quem está numa posição dessa, então passe o que eles passou para você alcançar o que eles alcançaram. Jejue como eles jejuaram, choraram, alguns até perseguidos, para chegarem até o ponto em que Deus colocou na vida dele. Então esses homens merecem honra, respeito. Seu pai merece respeito. Não foi fácil para ele, talvez, te dar o que você tem, ou talvez o que você queria, mas ele não conseguiu, mas ele deu o que ele pôde. Honra seu pai, honra sua mãe. Sabe, quando eu entendo isso, querido, fica mais leve. Então eu não passo mais a temer, mas sim a considerar, não pela obrigação da punição, mas pela consciência. Amém? Então nós não fazemos, meu Deus, eu tenho que fazer porque o apóstolo vai ver. Não, querido, ele sonha. Nós fazemos pela consciência. Amém? Amém. Honramos a Deus através daquilo que Ele tem nos dado. Isso move a mão de Deus até que o milagre aconteça. E nós, como pastores, as pessoas vão nos enxergando, e cada um de uma forma. Alguns enxergam o pastor como amigo, outro como irmão. Ele vai enxergando como pai, como alguém íntimo, como alguém diferente também. Alguns como conselheiro, outro acha que é igual ao pastor, e outros ainda acham que é até concorrente um do outro.
Sabe, querido, a Bíblia diz que nós devemos ser servos. Amém? Amém. E Jesus mostrou isso quando lavou os discípulos, os pés dos discípulos. É muito importante que eu possa mudar esse nível e esse entendimento. A porta para o milagre está em entender, submeter, obedecer e servir a Deus. Quem está disposto a obedecer, a submeter e a servir a Deus? Nossa, demais isso. Então obedece quando tem uma convocação. Não, aí eu estou ocupado, eu tive outra coisa. Não deu não, hein? Ou então, não foi tão submisso. É óbvio que a autoridade não vai ser arbitrária e nem autoritária. Há uma diferença. Nós estamos falando de reino. Nosso projeto é um só: ganhar vidas para Cristo, salvar o maior número de pessoas. Eu não consigo só os pastores, presbíteros. Nós precisamos levantar um exército, e nós vamos formando aqueles que mais se identificam, aqueles que têm mais força, aqueles que estão mais dispostos, aqueles que entenderam que foi chamado para isso, mesmo tendo atividade, trabalho, correria, filhos, eles estão dispostos a servir o reino. Essas pessoas são como uma peneira que Deus vai fazendo e vai separando alguns. E à medida em que Deus vai fazendo isso, querido, Ele vai trazendo um conserto para as nossas vidas e levando a igreja a um novo nível. Amém? A Bíblia diz que quando Elias foi chamado para um desafio, ele restaurou o altar que estava em ruína. Eu entendo que Deus está nos chamando para o conserto de algumas coisas da nossa vida. Sabe, nós somos carne, somos humanos. No Salmo 143, no verso 5, fala assim: Senhor, não entre em contenda com teu servo, porque não há um justo sequer. Ninguém, só Jesus. Porque nós vamos falhar, nós vamos errar. Por isso que meus olhos devem estar firmemente no autor e consumador da minha fé, mas eu não posso esquecer que Ele é autoridade. Amém? Eu não posso esquecer que Ele instituiu autoridade na terra. Eu não posso esquecer que essas autoridades é para me abençoar, para me cobrir e para me proteger. E eu devo a elas, sim, a satisfação de saber que Deus colocou Ele na minha vida, talvez gostando ou não gostando. Às vezes, como bispo, eu estou aqui, talvez eu não seja o que você queria, mas é o que seja talvez necessário para o momento. Depois de um tempo, venha outro, mas até esse momento é o necessário, ou é o que tem. E você precisa entender isso com o corpo de pastores. Esses homens e mulheres merecem a honra. Talvez você olha, se fosse eu no lugar do pastor, faz para você chegar na posição de pastor. Vai ser um prazer você estar aqui servindo, abençoando, orando. Vocês foram lá cuidar de um velório. Sabe, parece que ninguém nem sabe. Parece que nós só viemos para cá, mas durante a semana é um enfermo, é isso, é aquilo, e cada um resolvendo um problema, uma situação. E nós temos a nossa vida, nossa família, nosso filho, nosso casamento, mas estamos à disposição do reino de Deus. Amém? E Deus quer nos preparar para isso, porque à medida em que eu sirvo, Deus também me serve. Amém? À medida que eu trabalho para Deus, Deus abençoa. Amém. Quando a Bíblia diz que quando Jesus fez a multiplicação dos pães, a Bíblia diz que Jesus deu primeiro para os discípulos e depois para a multidão. Então, escuta aqui. Existe uma diferença de ovelha, multidão e discípulo. A multidão é que quer comer o pão. Quero comer, quero receber. Eu vou lá e vou embora. A ovelha quer estar perto do pastor. Ai, pastor, ora por mim, pastor, me ora, cuida. Ai, estou chorando, teve isso. São as ovelhas. Os discípulos estão perto. Eles caminham e sentem a mesma dor do mestre. Amém. A ovelha é importante, o discípulo é indispensável. Você pode escolher entre ser multidão, ovelha ou discípulo. Pergunta para o seu irmão: o que
você quer. Não responda, só pense no que Deus tem para você. Amém? Amém. E Deus está alinhando as nossas vidas, alinhando para um projeto novo. Sabe, esse ano eu fiquei muito feliz. Eu tenho recebido muitos elogios lá da escola de ministério da sede. Sempre que vou lá, falo: bispo, você é fogo, quem aqui tem mais discípulos, tem mais pessoas lá no curso de obreiro que quase toda a fonte da vida. Aí eu falo: esse povo é abençoado. Mas eu senti no coração que eles precisam ir para outro nível. E muitas vezes você vai procrastinando: não, ano que vem você faz. Ah, tá bom, ano que vem eu faço. Ah, esse ano começa a faculdade. Eu falei: não tem problema, vai ter aula online, vai ter aula gravada, aula presencial, não vai ter desculpa. Bom, então tem que fazer mesmo, tem que fazer. Porque nós precisamos formar. Então, para isso eu preciso alinhar. E quando eu alinho, você passa a buscar sem a necessidade da cobrança. Você busca porque você precisa de Deus. Eu amo encontro, Betel, de vez em quando a liderança: bispo, nós precisamos fazer um Betel, um Manaim e tal. Eu falei: é muito importante, mas não podemos viver disso. Por quê? Você percebe que quando termina o encontro, o irmão vem irradiante, pegando fogo. Eu vi uma ilustração hoje, eu vi tanto, amor. Mulher, não sei nem quem é. Ela disse que muitas vezes a nossa fé é igual aqueles bonecos de poço. É bonecão, né? Quando você vem do encontro, você está. Passa o encontro, murcha. Deu encontro, termina o encontro. Então parece que nós somos de fase. A nossa fé, ela é. Não, ela tem que ser assim. Amém? Amém. Quem quer que a sua fé cresça todo dia? Amém. Então é muito importante você buscar. Sabe, nós somos forjados a ter fé. Muitas vezes a adversidade faz que a minha fé saia onde nem existe. Porque eu estava conversando com algum irmão. Imagina se você não tivesse problema. Imagina que dinheiro fosse, como é que fala? Mágico, né, pastor Neto? Imagina, tudo bem, seus filhos uma bênção, seu casamento, seu tudo, que maravilha. Pergunta: você ia estar buscando Deus? Você estava onde? Desfrutando do dinheiro, velho. Aí você fala: nossa, precisa ter a dor para buscar? Muitas vezes. Por isso que há um ditado que fala: não vem pela rua, vem pela dor. Mas é grande verdade, de um ou de outro jeito, a vontade de Deus é que eu e você venhamos o quê? Aproximar dele. Amém. É que eu e você possamos buscar a Ele, talvez por interesse ao princípio, e depois de um tempo por amor. Talvez no início por uma necessidade, depois por amor. Talvez por um convite aleatório, mas depois por amor. Amém. E esse amor vai te envolvendo ao ponto que você passe a buscar Ele com toda a sua força. E Ele passa a ser a primazia de todas as coisas. E é por isso que aí você começa a perceber uma diferença entre pessoas e outras. Aí você fala: puxa, é tão bom falar com essa pessoa, parece que ele está tão cheio da presença. Sexta-feira nós atendemos o pessoal aqui, né? Aí eu posso falar, né? Derrama, tá ligado. E eu não sabia. Nós estamos aqui 7 anos. A Hannah, a mãe dela, frequentava uma outra igreja. Ela veio não sei que culto foi. A bispa orou com ela. Depois ela chegou em casa: mãe de Deus, que bênção aquela igreja. A bispa, ela orou comigo, mas eu me senti tão bem que eu quero voltar lá. E depois já estão aqui 7 anos na igreja. Amém. Eu fui no aniversário e teve algumas homenagens para o aniversariante. E para minha surpresa, algumas pessoas relataram que vieram porque ela convenceu ou convidou a pessoa a vir para a igreja. E eu fiquei pensando: uau, trouxe uma família inteira, né, Giovana? Uma família inteira. Sabe, a nossa contribuição para o reino deve aumentar todo dia. Hoje eu fui abastecer
e rapaz, traz a maquininha e tal, aquela coisa que havia. E na hora que eu subi o vídeo da missa, você podia ter convidado ele para a igreja. É mesmo. É mesmo. Sabe, porque talvez está faltando um convite, talvez está faltando uma ação. Se nós começarmos a preocupar mais com o reino, as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Que é o seu milagre, comece a abençoar o reino. Quando eu falo reino, é a sua contribuição de servo. Ajude aquele que está com a fé fraca, abençoe aqueles que não têm condições, seja uma pessoa que marque história, ainda que as pessoas possam esquecer do que você fez, mas jamais esquecerá de quem fez. É assim que vai acontecer. Não fique preocupado, eu lhe ajudei tanto, não, nem fala comigo, mas ele nunca vai esquecer de quem fez. Amém? Ele sempre vai ficar nos altos. Essa pessoa foi importante. Um dia eu convidei um rapaz para pregar aqui naquele culto de homens. Convidei por conta do know-how, por conta eu tenho acompanhado o crescimento, ele tem participado de muitos cursos, e eu precisava de alguém que viesse trazer uma palavra diferente para nós. E ele, na hora, foi agradecendo o convite, foi falando um pouco de mim, e para surpresa, né, eu fiz até o casamento dele. Nós fizemos, né? Ordenamos ele a pastores. E eu já tinha até esquecido esse detalhe, mas ele não esqueceu. Então fala para o seu irmão, tudo que você faz em prol do reino de Deus é computado nos céus para a sua memória. Amém. Amém? Vai ficar registrado como um memorial. Então faça sem esperar o troco. Eu estava falando para a bispa, sabe como é que é o reino? É emprestar um dinheiro e falar, não vou receber. Eu estou dando, porque eu sei que você não vai pagar. Não é o senhor não, pastor, é só um exemplo. Eu vou dar, porque eu sei que se você não pagar, vai estar tudo certo para mim. Amém? Não é uma situação, não pagou, não. Eu fiz. Independente se pagar ou não pagar, eu fiz. Servir a Deus é não esperar o retorno, mas esperar que Deus abençoe quem você contribui. E isso você vai crescer como ser humano e vai crescer como servo de Deus. E aí, querido, não é a religião, mas sim o seu ato diante de Deus. Continue falando, continue pregando, viu, Rafael? Vai chamando, até que uma hora Deus faça o milagre. Amém. Não pare jamais. Eu cansei de chamar meu irmão, cansei de chamar meu filho. Cansa não, continue chamando. Uma hora a obra vai ser feita. Amém. Se alguém tivesse desistido de nós, eu nem estaria aqui pregando. Se alguém tivesse desistido de você, porque talvez você era uma pedra dura, você não estaria aqui. E hoje, talvez você olhe e fala, os mais antigos aqui da Ateneu fala, ei bispo, isso aqui era difícil, esse ali você não conheceu, hoje está no doce, né? Assim que a gente escuta, porque Deus fez o quê? Está fazendo a obra. Quero muito que você seja usado por Deus e abençoado em nome de Jesus. Fique em pé, por favor, que essa simples mensagem possa te abençoar, te fortalecer. Tem alguém que